Boa tarde, 24 de dezembro, véspera de Natal, uma época que há muito tempo, desde sempre, sabíamos que viria, desde criança marcamos no calendário, guardamos o dia, não é mesmo? Mas mesmo assim sempre nos surpreende. É como a chegada do Messias mesmo. Todos sabiam que ele viria. Mas foi uma surpresa para todos, que esperavam um líder político, militar. Membro do seu partido, reforçador da sua ideologia. Mas como assim um transformador que só reforça o que nós somos? Só mesmo a nossa posição comodista podia esperar um Messias que nos fortalecesse. Como isso não aconteceu, nós mesmos, como humanidade, e muito provavelmente como pessoas também por ação ou omissão, nós o perseguimos, nós denegrimos sua função, sua missão, nós o condenamos e nós o executamos. Tentamos fazer isso já quando ele era bebê, na figura de Herodes. Depois o perseguimos como os fariseus. O julgamos como Anás e Caifás, depois Pilatos. E o executamos. Resistimos à mudança. Quem não? Quem pode se dizer aberto à mudança quando ela aparece, por exemplo, através de uma crítica, através de uma dor, através de uma dificuldade? Tudo isso é mudança. E nós reagimos muito mal às críticas, às dores e às mudanças. Não é? Não podemos nos surpreender com Herodes, fariseus, Anás, Caifás, Pilatos, porque quem está no poder está acomodado no poder e tem medo de mudança. Nós podemos não estar no poder formal, político, óbvio, de Anás, Caifás e Pilatos, Herodes, mas estamos na acomodação, que é um poder infeliz, mas é um poder também. É o poder de não aprender, de não mudar. O poder do conhecido. Então vamos nos abrir à luz. A luz indica a chegada do Mestre. Ao tempo do nascimento, conta a tradição que uma luz no céu indicava o nascimento de Jesus. O próprio Mestre, porém, falou a todos nós: brilhe a vossa luz, indicando que a estrela que sinaliza para todos nós o nascimento de Jesus é o nosso próprio brilho. Quando nós apostarmos no nosso brilho mais profundo, não no nosso brilho para vencer, para humilhar, para sobrepujar, mas o nosso brilho de ser. Esse indica o nascimento de Jesus. Que ele nasça hoje, para todos aqueles, como nasce sempre, para todos aqueles que buscam brilhar, fazer brilhar a sua luz. Que assim seja para todos nós. Muito bem.
Importante que nós entendamos o que nos tem afastado do Mestre, o que nos tem afastado de Jesus, o que nos tem afastado de Deus. Porque é o mesmo que nos tem afastado da vida. Esse entendimento passa pela construção do Deus teológico. O Deus criado pelas religiões, esse Deus de iras, de castigos, a quem precisamos sacrificar para aplacar suas punições, esse Deus não resiste, não sobrevive a qualquer raciocínio. O Deus do temor sequer pode conviver com o Deus de amor anunciado por Jesus. Um próprio pai, uma própria mãe da terra não teriam a menor alegria de saber que os seus filhos têm medo deles. Como nós podemos orgulhosamente dizermos que somos tementes a Deus? Claro que não. O medo não é elo de ligação real. Se as pessoas têm medo de nós e nós chamamos de respeito, não é respeito, é medo. Se as pessoas têm medo de nós e nós chamamos de amor, não é amor, é medo. Temos que dar um nome correto. Dar um nome correto para uma doença é diagnosticar, e diagnosticar é abrir a cura. O Deus do medo, o Deus da ira, o Deus que aplica castigos e dá recompensas, com céu e inferno, com dores e prazeres, com graças e desgraças. Esse é um pai pior do que nós mesmos, que para muito além de querer que nossos filhos façam ou não façam coisas artificialmente, superficialmente, apenas para ganhar presentes ou evitar punições, esse é o pior educador, é o mais superficial dos educadores, dos pais, das mães. Não podemos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Claro que não. Deus é um pai que quer a nossa melhoria, a nossa expansão, nosso aperfeiçoamento. Reais. E não oportunistas, e não temerosos. Que nós mudemos por amor ao melhor, ao divino, à luz que há dentro de nós. Esse é o tema de hoje. A intervenção de Deus nas punições e recompensas, a forma como Deus gerencia o nosso projeto educativo, nosso projeto pedagógico. Claro que as nossas limitações são enormes, mas evidente que já estamos maduros para superar aquele Deus do temor, aquele Deus das punições, dos castigos e das recompensas, criado pelas religiões, oportunisticamente, já que elas nos diziam que para fugir das punições e acessar as recompensas, para nos afastar das graças e nos aproximar, nos afastar das desgraças e nos aproximar das graças, precisaríamos obedecer os sacerdotes. Olha que oportunístico é isso, não é? Primeiro eles implantam o medo, primeiro eles implantam o terror para todos aqueles que errarem, e depois vendem a saída.
uma frase de caminhão falava a respeito de um líder religioso, uma frase que nós podemos transformar para todas as más religiões. Se Jesus é o caminho, a má religião é o pedágio. Claro, é uma estratégia de venda, uma estratégia de manipulação de mentes. Vamos ver o que os espíritos nos falam sobre punições e recompensas? A pergunta de Kardec na questão 963 é a seguinte: Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? A pergunta é complexa. Vejamos a resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Questão 964. Deus tem necessidade de se ocupar com cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Quando alguém comete um excesso qualquer, Deus não pronuncia, não. A maioria desses atos não são insignificantes para ele? Então, a pergunta: Deus tem a necessidade de se ocupar com cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para ele? E a resposta vem assim: através de suas leis, Deus regula todas as ações do homem. Se ele as viola, se o homem viola suas leis, a culpa é do homem. Quando alguém comete um excesso qualquer, Deus não pronuncia contra essa pessoa um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, você foi gulosa, vou puni-la. Entretanto, ele traçou um limite às doenças, e muitas vezes a própria morte são as consequências dos excessos cometidos. Aí está a punição, que nada mais é do que o resultado da infração que o homem comete contra as leis de Deus. O mesmo acontece em todas as coisas. Então, digamos assim, alguém planta mal, ou alguém nada planta, por ter horror ao trabalho, e o que colherá? O mato que deixou de roçar, a terra que deixou de preparar e semear, fará com que ele, esse anti-agricultor, só possa comer mato. Isso não é uma punição de Deus. O inferno não existe, mas existem dores. As punições do karma não são trazidas diretamente por Deus, que atribui a cada um a punição pelos seus erros, mas por leis, a lei de causa e efeito. O que você praticou traz consequências, e essas consequências precisam ser vividas por cada um, por você, para que nós possamos aprender e remodelar nossas atitudes.
Ah, mas Deus não poderia impedir essas dores? A pergunta deve ser: isso seria bom para nós? É bom pai, é boa mãe aquele que tem como norte, como eixo básico do seu processo educativo, atenuar, eliminar as consequências dos erros dos seus filhos? Imagine um pai, uma mãe que criem seus filhos o tempo todo disfarçando seus erros, eliminando suas frustrações, fazendo com que não vivencie a consequência dos seus atos. Que criança é essa? Que jovem é esse? Que adulto é esse que emergiria de um processo deseducativo como esse? Claro que não. E se os pais da terra não fazem isso, que dizer dos pais do céu? Do Pai do céu, de Deus. Então, Deus permite que cada um colha o que plantou para nos estimular a plantar melhor e assim colher melhor. É apenas educação, não punição. Porque a punição por si, ela não ensina. A visão equivocada, punitiva, da lei do karma, por exemplo, estabelece que quem foi assassino será assassinado, quem foi estuprador será estuprado. Alguém que tenha mínimos estudos, mínimas reflexões sobre comportamento humano, mínimo conhecimento sobre uma cadeia, uma penitenciária. Todos nós sabemos que a simples punição ou a punição por si não melhora ninguém. Ah, então por que há tanta dor? Porque é como descascar uma fruta. Se a casca é mole, é passível da ação do homem, como a de uma banana madura, apenas com a mão nós conseguimos descascar. Se a casca é um pouco mais forte, como a de uma laranja, precisamos de uma faca. Mas se a casca é grossa, como a de um coco, precisamos não apenas de um facão muito afiado, mas também de uma ação vigorosa com esse facão. E nós, vamos concordar, somos casca grossa. Precisamos da ação vigorosa como uma pessoa deficiente auditiva que não consegue ouvir as palavras suaves que lhe são dirigidas e precisam que as pessoas aumentem o seu volume. Mas não é punição. Não tem nada a ver com punição. Ah, mas se a punição não melhora ninguém, qual é o caminho para o aprendizado? Ouçamos Jesus. Jesus nos diz que todo sentido, todo aprendizado, toda a meta existencial da criatura é o amor. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E o caminho para o amor, a ferramenta para o amor, não é a punição. A ferramenta para o amor é colocar-se no lugar dos outros. Ou, como diz Jesus lindamente, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem.
Esse é o caminho, é o exercício cotidiano, segundo a segundo, que devemos fazer para o amor. A lógica é fácil de entender. Ninguém é mau. A fonte de todo erro, de toda violência, de toda sombra humana é o egoísmo. O egoísmo é uma maneira muito estreita de ver e viver a vida. Como aqueles antolhos que os condutores de carroça colocam nos cavalos para os manipular. Também a vida fica muito estreita para o egoísta. E como ele vence essa estreiteza? Ampliamos o nosso horizonte, a nossa maneira de ver e de viver, colocando-nos no lugar dos outros. Homens têm muito a aprender com mulheres e vice-versa. Ricos têm muito a aprender com os pobres e vice-versa. Orientais têm muito a aprender com brasileiros e vice-versa. Não é assim? Engenheiros com pedreiros, líderes com liderados. Todos temos muito a aprender com todos. Mas a atitude, a humildade de aprender com os outros, ela é rara. No nosso nível de evolutivo é muito rara. E aí Deus precisa nos colocar no lugar dos outros, na carne, aqueles que não conseguiram se colocar no lugar dos outros pela boa vontade. Dessa forma é que o rico explorador de pobres pode renascer pobre. O racista branco pode renascer negro. O homem que oprime mulheres pode renascer mulher, se não se abre para as oportunidades de transformação, de aprendizado, de empatia, de compaixão, de colocar-se no lugar do outro pela boa vontade. É Deus não desistindo nunca de nós, mas nos educando não pela punição, mas pela compaixão, pela empatia. Então é através de suas leis que Deus age sobre nós, não como um tirano que a tudo pune ou recompensa, mas como um pai que estabelece as leis justas, amorosas, e através delas faz com que seus filhos aprendam, se expandam e evoluam. Vejamos o comentário de Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não existe nenhuma ação, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Quando o homem sofre as consequências dessa violação, é somente a ele mesmo que deve se queixar. Sendo assim, podemos concluir que ele é o responsável direto por sua felicidade ou por sua infelicidade futura. Essa verdade torna-se clara com o seguinte exemplo. Um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios para que ele saiba se conduzir. Dá também um campo para que ele cultive e lhe diz: aqui estão as regras a serem seguidas. E esses são os instrumentos necessários para que o campo se torne fértil e assegure a sua existência. Dê-lhe a instrução para que você possa compreender a regra. Se as instruções forem seguidas, o campo produzirá muito e vai lhe proporcionar o repouso na velhice. Caso contrário, o campo não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, o pai sai e deixa o filho agir livremente.
Não é verdade que o campo produzirá segundo os cuidados que forem dispensados ao seu cultivo e que todo descuido virá em prejuízo da colheita? Portanto, o filho, em sua velhice, será feliz ou infeliz, conforme tenha seguido ou não as instruções que recebeu de seu pai. Deus é ainda mais previdente porque nos adverte a cada instante se estamos agindo bem ou mal. Envia os espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Existe ainda outra diferença ao conceder ao homem novas existências. Deus sempre lhe oferece a oportunidade para reparar os erros cometidos em existências anteriores. Já o filho, citado no exemplo, ficará sem recursos se empregar mal o seu tempo. Deus de misericórdia, Deus de compaixão, e mesmo o Deus de justiça que nós aprendemos a conhecer, não é uma justiça baseada na punição, mas é uma justiça baseada no ajustamento, na justificação. Justificação que só ocorrerá em toda a sua plenitude, não pelo temor, mas sim pelo amor. Que assim seja para todos nós, graças a Deus. Nossas saudações natalinas para toda essa equipe, esse grupo, essa sala de aula que tem se irmanado ao longo desse ano todo. Mônica Silva, desejando Feliz Natal a todos, Mari Pereira também, Enir Cajazeira também, dando o seu boa noite, Andréa Santos, desejando um Feliz Natal, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados, desencarnados, das vítimas das guerras, dos desastres climáticos por todo o mundo. E dando o seu boa noite, Mônica Silva, Lúcia Galvão, Camila Cagliari, muito bom ter você aqui, Camila, e Mari Pereira, muito bom ter todos vocês aqui. Que nós aprendamos, compreendamos a ação de Deus nas nossas vidas. Que não é o Deus do temor que nós criamos a nossa imagem e semelhança, mas é um Deus de amor. Que nós a quem nós um dia vamos acompanhar, desenvolvendo a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa capacidade de servir, de sermos solidários, de sermos fraternos, a caminho de amarmos o próximo como a nós mesmos. Um prazer estar com vocês hoje, estimulando a todos a esse conhecimento transformador. Natal é renascimento. E o renascimento se dá pelo conhecimento, pelo serviço, pela compaixão, pelo amor. Um grande abraço a todos, excelentes ceias, excelentes trocas de presentes, excelentes ambientes familiares, e transborde de si e da sua família para a família universal. Porque somos todos irmãos. Somos irmãos de tudo, do átomo ao arcanjo, por parte de Pai. Um grande abraço, ótimas festas e até amanhã.